A Uber revolucionou a mobilidade urbana individual, com as pessoas pagando menos para fazer viagens que antes custavam um absurdo via táxi. Mas o oba-oba dessa revolução já passou, e a Uber não é mais novidade. Existem hoje muitos aplicativos concorrentes e o táxi nunca parou de funcionar. Mas agora, com a sinalização do governo eleito no Brasil de querer regulamentar as plataformas de mobilidade, surge a pergunta: a Uber está com os dias contados no Brasil? Valeria a pena trabalhar na empresa, ou para quem ainda trabalha, já é melhor migrar para outra coisa? Um modelo de negócios tão simples quanto eficiente. Esse era o modelo adotado pela Uber e que mudou tudo na mobilidade urbana individual. Desde o princípio, o app funciona apenas como um intermediário entre o motorista e o passageiro. Ora, era perfeito apenas definir o local de partida e o destino com preço já fixado. Todo mundo saía contente, afinal, não existe um passageiro na face da terra quem não se angustie com taxímetros e seus valores subindo a cada curva. Com a Uber, isso simplesmente acabou. A comodidade conquistou as pessoas. Mas ela já atingiu seu potencial ou pode estar colapsando? Em primeiro lugar, a praticidade da matriz de negócios da companhia pode ser um problema, já que ela não vê os motoristas como empregados, mas sim como trabalhadores independentes que usam a plataforma. O que, em poucas palavras, significa que ela não se vê na obrigação de pagar qualquer valor mínimo aos motoristas, que são parte essencial do serviço. A manutenção dos carros tampouco é algo que a empresa considere ser da sua alçada, mas sim uma obrigação do dono do veículo. Mas esse modelo, onde não há nenhum tipo de cobertura legal da Uber para com os motoristas, poderia ser um fator prejudicial à companhia. Ações judiciais trabalhistas poderiam, desde sua fundação, serem movidas contra a corporação, de forma a obrigá-la a estabelecer um vínculo empregatício com os prestadores de serviço. A Uber até tinha ciência disso em 2009, quando começou a operar, mas isso não era um problema que eles esperavam que atrapalhasse o crescimento da empresa, já que ela nasceu nos Estados Unidos. Lá, a liberdade para fazer negócios é muito maior, e o Estado paternalista não é uma entidade tão forte quanto em vários outros lugares. O plano da Uber parecia um roteiro de desenho animado, dominar o mundo, que jamais poderia ser parada ou alcançada. O modelo de negócios dela é o mesmo que o da Amazon ou da Shein: crescer e se expandir, mesmo sem gerar lucro, com preços abaixo dos concorrentes, até acabar com a competição. Depois disso, subir os preços para o quanto quisesse e recuperar o lucro perdido ao longo daqueles anos. Por isso, ela precisava continuar investindo maciçamente em sua expansão ao redor do globo, sem se importar em comprometer seus lucros. E é válido dizer, lucro que demorou a chegar, mas já desapareceu rapidinho. Mesmo agora, a Uber ainda está bem mal das pernas. Por anos, a empresa sobreviveu dando prejuízo, com grandes aportes de investidores, mas oferecendo viagens a preço baixo para concorrer e retirar do mercado os outros aplicativos. E foi assim que ela se espalhou pelo mundo inteiro. Para algumas pessoas, usar a plataforma é a opção mais conveniente e confortável, mas só enquanto isso é o melhor para o seu bolso. Para a Uber, era tudo ou nada. Mas ao ficar tão concentrada em dominar a rede de mobilidade, a Uber pode ter cometido um erro crucial. Na sua corrida para tentar destruir os táxis e assim conquistar o monopólio do transporte individual, a diretoria da Uber subestimou o que ela própria criou: a revolução na mobilidade automotiva. Com a Uber consolidada, era mais do que natural e esperado que outros aplicativos de viagem também aparecessem, para tentar lucrar com uma fatia daquele mercado. Eles apareceram e o sonho do monopólio que a Uber tanto nutriu começou a degringolar. Cabify, 99, Lyft, InDrive e vários outros aplicativos surgiram na última década. Mas o problema é que a Uber vende um serviço, não um produto, como a Amazon ou a Shein, e um serviço prestado por pessoas. Uma empresa que vende um produto pode diminuir os preços até aniquilar com a concorrência. Para uma prestadora de serviços, não é tão simples assim. Sabe por quê? Porque além de atrair o cliente para comprar seu serviço, ela precisa trazer também quem vai prestar esse serviço. Ou seja, além de conquistar o passageiro da corrida, a plataforma tem que reter o motorista que vai dirigir nessa corrida. E essas duas pessoas têm objetivos diferentes.
O passageiro quer uma corrida barata e o motorista quer receber o mais caro possível pela viagem. Os dois estão em seus direitos, mas os objetivos são excludentes. Aí está o problema. Ou se agradava os motoristas e descontentava os usuários, ou se agradava os usuários em detrimento dos motoristas. Quando a Uber decidiu reduzir as tarifas para tirar seus concorrentes do mercado, os motoristas migraram de plataforma e passaram a trabalhar para a concorrência. A política de baixar os preços até dominar o mercado deu errado aí. Era um modelo que não poderia funcionar, já que as pessoas podem ter 3, 4 aplicativos de mobilidade no telefone ao mesmo tempo, para escolher qual usar na hora da corrida. Essa migração dos motoristas fortalecia a concorrência e enfraquecia a Uber. Isso não permitiu seu monopólio no mercado de serviço de transporte. Outra coisa que prejudicou muito a Uber foi ter sido banida de vários países. Bulgária, Dinamarca, Finlândia e Hungria são alguns dos países que se concentram especialmente na Europa, que não permitem o aplicativo de corridas por lá. O serviço normal Uber Pop é ilegal na Alemanha e na Holanda, mas o Uber X é autorizado nesses países e é dessa forma que a companhia opera. Aliás, houve um episódio épico. Foi quando o próprio Kalanick, ainda CEO da companhia, disse às autoridades de São Francisco que elas estavam ultrapassadas e que não sabiam como funcionava a mobilidade nos dias de hoje. Isso foi no momento em que o governo da cidade quis proibir a empresa de atuar lá. Kalanick se sentiu em posição de ensinar as autoridades legais da Califórnia. Em nota, a empresa disse: "A Uber está feliz em ajudar a educar as agências reguladoras que fazem as leis de São Francisco." Ainda hoje, o governo de São Francisco é um dos maiores inimigos da empresa. E aqui entra uma questão que dificultou a vida da companhia nos últimos anos: sua imagem. Toda empresa gosta de ser bem vista, já que sua aceitação é indispensável para conquistar clientes. E a percepção do público sobre a Uber, eventualmente, pode até ser boa, mas no geral é bem ruim. Em quase todos os lugares em que a Uber entrou, houve protestos contra a empresa, e isso não é algo que deveria ser comum. Em 2016, na França, houve uma manifestação que reuniu mais de 2.000 taxistas para protestar contra a expansão da empresa no país. Você deve imaginar que isso com certeza incomodou os executivos da Uber, certo? Errado. O CEO da empresa de 2009 a 2017, Travis Kalanick, foi um dos maiores defensores do fim dos táxis em meados da década passada. Assistir os taxistas protestando e a população se voltando contra eles, e tudo isso resultando em manifestações violentas em todas as partes do mundo, era particularmente prazeroso para ele. São muitos os casos da última década de taxistas que pareceram chegar a um limite com a empresa outrora administrada por Kalanick, e com o fim do limite vinha a violência. Só que isso era visto com bons olhos pelo alto comando da companhia. Os taxistas eram trabalhadores regulamentados, os motoristas de aplicativos não. Na cabeça de Travis Kalanick, quanto mais os taxistas quebrassem a lei e a ordem, mais isso ajudaria a imagem da Uber como bons moços, a favor da liberdade de empreender. Isso os ajudaria a permanecer distante das regulamentações. Kalanick também manteve sempre um bom relacionamento com vários políticos e juízes. Assim, ele pôde remunerar os motoristas do app em determinados horários e lugares, a um valor abaixo do equivalente ao salário mínimo por hora nos Estados Unidos. Conseguiu também se esquivar do custeio do auxílio-doença, que é algo imprescindível por lá. Com isso, no entanto, não há problema. A maioria deles quer continuar nessa posição, para que seus motoristas sejam vistos como trabalhadores independentes e não empregados regulamentados pelo Código de Leis Trabalhistas. Mas a imagem da Uber se deteriorou rapidamente, como em 2017, quando Travis Kalanick foi acusado de manter uma postura bastante tóxica no ambiente de trabalho. Depois de o acusarem de assédio e discriminação, ele foi demitido do comando da empresa que ele mesmo criou. Com um modelo de verdadeira liberdade econômica, no qual motoristas se valeram de uma fonte de renda livre de burocracia e impostos, a Uber cresceu sem prestar muita satisfação à sociedade e ao Estado na última década. Mas isso está terminando. No ano passado, o Reino Unido tornou obrigatório o pagamento de um salário mínimo aos motoristas de aplicativo. Na Espanha, uma lei obrigou que empresas como a Uber Eats contratassem entregadores formalmente, nos moldes de uma CLT como temos no Brasil. A Uber Eats até tentou fazer isso. Contudo, não era essa a vontade dos motoristas espanhóis. Eles preferiram migrar para a Glovo, maior concorrente da empresa americana. A Glovo está lutando na justiça para não precisar regulamentar seus motoristas,
pois isso significaria: A. Um maior custo para a empresa. B. Uma menor remuneração para os motoristas. Já a Glovo teria que repassar esse aumento de custos com contratação e direitos para eles. C. Um aumento de preços para o consumidor final, que contrata o serviço de entrega. Enquanto não há um resultado, foi possível ver qual a preferência dos motoristas de aplicativo naquele país: rendimentos e liberdade à segurança. A opção pela liberdade em detrimento da segurança foi tão maior que a Uber deixou para lá a Reader, a lei que regulamenta os aplicativos de mobilidade, e parou de regulamentar os motoristas. No Brasil, a Uber tem perdido vários processos na Justiça Trabalhista, em decisões que afirmam que existe sim um vínculo empregatício entre a empresa e o motorista. Mas isso pode ser ruim. Uma canetada não cria milhares de empregos. Decidir que todos os motoristas e entregadores da Uber trabalharão sob o regime da CLT não criará empregos formais para todos eles de uma hora para outra, assim como não criou na Espanha. No México, o desfecho foi outro. Quando o governo exigiu o mesmo da plataforma de delivery iFood, a empresa fez as contas e viu que não seria possível pagar todos os benefícios que o Estado exigia e ainda ficar com algum lucro. O iFood, com isso, abandonou o México, deixando vários entregadores desempregados e a população sem poder contar com esse serviço. Que bela proteção o Estado deu aos trabalhadores do aplicativo. Governos sempre pensando no melhor para os cidadãos. Em 2020, a Uber saboreou uma amarga experiência quando a demanda por viagens caiu vertiginosamente, graças à crise sanitária. Mas em novembro de 2021, a empresa apresentou seu primeiro resultado positivo. O lucro líquido da empresa foi de 892 milhões de dólares no quarto trimestre de 2021, revertendo o prejuízo de 968 milhões de dólares no mesmo período de 2020. Contudo, o resultado inclui um benefício de 1 bilhão e 400 milhões de dólares relacionados a investimentos de capital em outras empresas, como a Grab Holdings e a Aurora Innovation. Isso demonstra como esse modelo de negócios não conseguiria se sustentar sem os investidores que apostam na empresa. Muito mais por acreditarem nos seus fundamentos que pelos resultados que ela apresenta. Demoraram mais de 12 anos para que a Uber demonstrasse lucro, e ele foi bem aquém do que seria necessário para dar algum alívio nas contas. A empresa não é o que idealizaram que fosse, quando, a esta altura, já tivesse conseguido o monopólio do mercado. E percebendo isso, a Uber hoje está redirecionando seu olhar para o mercado de entregas. Como o resultado de 2021 foi impulsionado pelas receitas desses serviços, que cresceram 78% no ano passado, acredita-se ser o melhor caminho. Enquanto os serviços de mobilidade da Uber correspondem a 45,5% da receita da empresa, a Uber Eats, que concorre com o iFood no delivery, representa 46,2% dessa soma. A Uber Freight, um serviço que ainda não chegou no Brasil e que conecta motoristas de caminhão a transportadoras, alcança uma fatia de 8,3% do faturamento da companhia. Além disso, a plataforma está delineando formas de crescer, implementando carros autônomos, que não precisam de motorista, às suas corridas. Isso significaria um custo menor e menos problemas no trato com motoristas. Mas carros autônomos não estão nem perto de ser algo barato e popular, e são futuristas demais para resolver os problemas da Uber no presente. No primeiro trimestre de 2022, seguido do lucro do ano passado, a companhia registrou um prejuízo de quase 6 bilhões de dólares. Esse valor é 54 vezes maior do que as perdas de 108 milhões de dólares registradas no mesmo período. Para quem um dia acreditou que dominaria o segmento de mobilidade individual no mundo todo, sozinha, os números da Uber parecem muito pouco promissores. Seu destino é difícil de saber, e é isso que mostra como a empresa, da forma como foi concebida, fracassou. Elon Musk errou ao comprar o Twitter? Eu respondo essa pergunta no vídeo que está aparecendo agora na sua tela. Basta clicar e assistir. Por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios!